Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida Poliglota, o podcast onde a gente fala sobre idiomas, culturas, viagens, músicas e também experiências pessoais. Eu sou o Guilherme Silveira, o Gui, o seu anfitrião por aqui. No episódio de hoje, eu quero conversar com você sobre um tema que sempre aparece, seja lá no Instagram, nas minhas aulas, nas conversas com amigos, ou até mesmo naquele encontro casual com alguém que descobre que eu trabalho com idiomas. A pergunta é: aprender um idioma com aplicativo funciona? Bom, eu tenho certeza que em algum momento você já baixou algum aplicativo de idiomas. Talvez o mais famoso deles, talvez outro mais moderno, talvez até vários. E pode ser que você tenha começado cheio de coragem, fazendo lição todos os dias, colecionando estrelinhas, mantendo a sua ofensiva, desbloqueando novos níveis, aquela sensação gostosa de progresso rápido, de agora vai. E você finalmente vai conseguir criar o hábito. E sinceramente, isso é ótimo. A tecnologia facilitou muito a entrada das pessoas no mundo dos idiomas. Antes, aprender uma língua significava comprar livro, achar curso presencial, arrumar tempo, ir até um lugar. E hoje você pega o celular no ônibus e pronto, está aprendendo. É quase mágico. E é justamente por isso que o tema de hoje faz tanto sentido, porque a promessa é tentadora. Ela combina duas coisas que a gente adora: praticidade e recompensa rápida, não é verdade? A ideia de aprender um idioma sem esforço, 10 minutinhos por dia, de um jeito divertido e sem pressão, quem é que não quer isso? E olha, eu entendo perfeitamente. Eu já estudei vários idiomas, como vocês sabem, e continuo estudando todos os dias. Eu também uso aplicativos. Eu gosto, eu recomendo, e eles fazem parte da minha rotina. Mas existe um mas muito grande aí. E é esse mas que eu quero explorar com você hoje, com sinceridade, sem demonizar os apps, mas também sem vender ilusões. Vamos começar entendendo por que os aplicativos são tão atraentes. Primeiro, eles têm algo que ativa o nosso cérebro de um jeito muito forte: a gamificação. São pontos, estrelas, metas, animações, som de vitória, recorde pessoal. Toda essa linguagem de jogo faz a gente querer continuar. Nosso cérebro adora recompensas rápidas e os apps sabem usar isso muito bem. Isso significa que eles ajudam sim a gente criar um hábito inicial. Depois tem a questão da acessibilidade. Eles são gratuitos. Bom, hoje em dia são gratuitos até uma certa parte, até um certo nível. Eles estão sempre no bolso, funcionam no horário que você quiser. Não tem burocracia, não precisa de preparo, não precisa de material, é só abrir e usar. Para o iniciante, convenhamos, isso é maravilhoso. E existe também a sensação de progresso, talvez uma das coisas mais viciantes dos apps. Você avança de nível, desbloqueia módulos, termina uma lição, ganha o famoso XP. Você sente que está avançando, mesmo que esse avanço não represente exatamente a sua habilidade real no idioma. É como se o aplicativo dissesse: você está indo muito bem, mesmo quando na vida real, talvez você ainda não consiga conversar sobre o seu dia. E aqui começa a transição para o outro lado da moeda, onde os aplicativos, na minha opinião, falham. E essa é a parte que muita gente tenta ignorar, porque ninguém quer ouvir que algo tão prático pode não ser suficiente. Mas vamos lá. A maioria dos apps ensina frases soltas, muitas vezes engraçadas, inusitadas ou totalmente fora de contexto. Você já deve ter visto frases do tipo: a vaca come arroz, ou o coelho escreve uma carta. Isso serve para chamar a atenção, prender o usuário, tornar o aprendizado divertido, mas não prepara ninguém para situações reais. É como se você estivesse aprendendo a montar peças individuais, mas nunca o quebra-cabeça completo da comunicação.
Um outro ponto: os aplicativos não desenvolvem a fluência conversacional. Eles têm até microatividades de fala, mas a repetição não é conversação. Quando você conversa de verdade, você precisa criar frases do zero, escolher palavras, organizar ideias, lidar com pausas, com hesitação, com dúvidas. Conversar é um ato criativo e isso o aplicativo não simula. Além disso, os aplicativos não oferecem feedback humano. Isso faz uma diferença enorme. Eles não percebem nuances do seu erro. Eles não te dizem, tipo, olha, você poderia ter usado uma palavra mais natural, ou essa frase está certa, mas não é algo que um nativo diria. A gente não aprende só o idioma, a gente aprende como as pessoas usam esse idioma. E isso não vem de frases prontas. Tem mais, a escuta nos aplicativos é artificial. As vozes são limpas, perfeitas, ritmadas, com pronúncia cristalina. Mas quando você vai ouvir um falante real, entra sotaque, ruído, velocidade, emoções, pausas estranhas, informalidade, enfim, é um outro universo. E isso pode gerar uma frustração enorme, porque você pensa, eu entendi tudo no app, mas não entendo nada quando ouço um nativo. Claro, você treinou uma versão estilizada da língua, então a língua é viva. E tem também o fenômeno da ilusão de aprendizagem. Você está lá, estudando todos os dias, acumulando vitórias, mas quando chega o momento de usar o idioma, nada sai. Isso é muito comum. Eu vejo isso acontecendo nas aulas. Agora, vamos olhar para o que a ciência da aprendizagem diz. O que faz a gente realmente aprender algo? A ciência é bem clara. O cérebro precisa de repetição espaçada, variedade de estímulos, produção ativa e feedback. Os aplicativos cobrem apenas a repetição e de uma forma até limitada. Eles não oferecem variedade real, porque variam atividades, mas não contextos reais. Não oferece a produção ativa, que é quando você pensa, organiza e cria frases. E não oferecem feedback personalizado. Ou seja, os aplicativos são ótimos para exposição, mas eu sinceramente acho eles ruins para expressão. E isso faz diferença, porque a fluência não é saber, fluência é usar. Mas antes que pareça que eu só estou criticando, deixa eu te mostrar onde os aplicativos funcionam muito bem. Eles são excelentes para quem está começando do zero. Eles quebram o gelo, dão um vocabulário básico, ajudam você a se familiarizar com sons, com palavras, com estruturas simples. Eles são ótimos para revisar aquilo que você já aprendeu de outra forma. Eles também são fantásticos para manter contato diário com o idioma, mesmo em dias corridos, nos quais sentar e estudar profundamente é impossível. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz lá um exercício no Duolingo só para constar que eu tinha estudado um pouquinho no dia. Eu diria também que os aplicativos são bons para reforçar estruturas já vistas e são como uma mão na roda para treinar reconhecimento auditivo básico. O problema começa quando o aluno tenta usar o aplicativo como único método. E para ilustrar isso, deixa eu contar alguns casos reais que já vivi nas aulas. O primeiro é o famoso aluno que tem lá a ofensiva de 400 dias. Ele nunca falhou um dia, tinha aquela disciplina, mas na hora de conversar, travava. Ele sabia palavras soltas, sabia traduzir pequenas frases, mas não conseguia montar frases próprias. Era como se ele tivesse estudado o idioma só pela vitrine, sem entrar na loja. Outro caso é de uma aluna que avançou vários níveis no aplicativo, mas quando eu pedi para ela escrever 5 frases sobre o trabalho dela, ela não conseguiu. Ela sabia reconhecer palavras, mas não sabia usar. É como saber as peças de um quebra-cabeça sem saber montar. Agora, em contrapartida, eu tive um aluno que usava o aplicativo todos os dias, mas usava da forma certa. Ele tinha aula comigo, fazia exercícios guiados, escrevia pequenos textos semanais, ouvia podcasts e só usava o aplicativo para revisar vocabulário.
Esse aluno sim avançou muito mais rápido, porque ele entendeu que o aplicativo não é um método, ele é um complemento. E aí, entramos na parte prática. O que você precisa além de um aplicativo para realmente aprender o idioma? Você precisa de conversação real, de preferência com um professor, mas pode ser com grupos, com um parceiro de troca linguística, com alguém que te escute e te responda. Você precisa de leitura, e leitura real. Não precisa ser difícil, pode ser curta, simples, adaptada, como nos graded books, mas precisa ser um texto vivo. Você precisa de escuta natural, podcasts, vídeos, entrevistas, pessoas falando no ritmo normal. Você precisa de escrita guiada, pequenas tarefas que obriguem você a organizar o pensamento no idioma. E claro, você precisa de feedback humano, alguém que corrija caminhos, identifique padrões, explique as nuances e te ajude a crescer. É como academia. Você pode assistir vídeos sobre musculação o dia inteiro. Pode decorar os nomes dos exercícios, dos aparelhos, mas não vai ganhar massa muscular se não pegar peso. No idioma, o aplicativo é o vídeo e a prática real é o peso. Então, para responder à pergunta, aprender um idioma com o aplicativo funciona? Eu diria que funciona, mas depende do que você espera. Se você quer criar hábito, funciona. Se você quer vocabulário básico, funciona. Se você quer revisar, funciona. Se você quer começar do zero, funciona. Agora, se você quiser conversar, entender nativos, escrever bem, se expressar, pensar no idioma, aí o aplicativo sozinho não funciona. Ele não entrega isso. Ele não foi feito para isso. É parte do caminho, sabe? É um caminho inteiro. Mas isso não é um problema, desde que você saiba disso. Os aplicativos não são inimigos, eles são aliados, são ferramentas. Você só precisa colocar cada coisa no seu lugar. O aplicativo te mantém em movimento, mas é a prática real que te faz avançar. Bom, pessoal, é importante lembrar que com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, praticamente a cada semana a gente tem um aplicativo novo no mercado. E isso é bom. E eu acredito que em um curto prazo eles serão ainda mais eficientes, porque eu já testei alguns recentemente que eu posso até indicar na descrição desse episódio, que são pagos, mas dão um feedback, têm a prática de conversação, estão bem próximos daquilo que eu particularmente acho ideal. Bom, eu espero que esse episódio te ajude a enxergar os aplicativos de uma forma mais clara, mais realista e, quem sabe, mais estratégica. Se você gostou, compartilhe com aquela pessoa que está estudando só com o celular e sente que não sai do lugar. Pode ser o empurrãozinho que ela precisa dar para o próximo passo. Bom, pessoal, o episódio está chegando ao final. Eu agradeço vocês por terem me escutado até aqui. Não se esqueça de compartilhar o episódio, de avaliar na sua plataforma preferida e fiquem à vontade sempre para me escrever no Instagram. Eu vou adorar saber as histórias e também como os episódios têm ajudado vocês. Fiquem à vontade também para me mandar sugestões para os próximos episódios, elas são sempre bem-vindas. Valeu, pessoal, fiquem bem, continuem aprendendo, porque nunca é demais. Um grande abraço e até a próxima.